com quase 20 anos de empresa, eu simplesmente não consegui responder a pergunta mais fácil e mais esperada numa reunião comercial. O que a sua empresa faz? Eu sabia a resposta e eu respondia essa questão quase que diariamente na minha vida cotidiana, mas eu dei um apagão total. As pessoas na reunião me olhavam à espera de uma resposta que simplesmente não vinha. Os segundos passavam e pareciam semanas. Naquele momento, eu não entendia por que meu corpo não me respondia. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu entendo exatamente o que acontecia ali. Era o meu corpo reagindo. O meu corpo estava sendo mais honesto que eu. Eu já não acreditava naquela narrativa inventada e que até fez sentido durante um tempo. Mas naquele momento, ela já era completamente fora do que eu acreditava. E talvez você não tenha travado numa reunião. Talvez você não tenha uma história de constrangimento para contar. Mas certamente já sentiu seu corpo reagir. Ou quando queria dizer sim e disse não. Ou quando não quis parecer uma pessoa difícil e concordou com alguma coisa. E é por isso que eu acredito que a comunicação ela deveria ser ensinada na escola, como uma matéria básica mesmo. O nome disso é performance social. E performance cansa. Talvez o cansaço da nossa geração, ele não seja só do excesso de trabalho e excesso de estímulo, mas de sustentar tantos personagens. E aí a gente vai para um lugar estranho, um mundo onde do lado de fora tudo parece que tem sentido, mas do lado de dentro essa conta não fecha. Nunca falamos tanto e nunca nos comunicamos tão mal. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação onde falou, mas não conseguiu ser entendido e não conseguiu entender o outro. E aqui tem um ponto que é muito importante para mim, que eu vejo acontecer diariamente no meu trabalho. É que eu trabalho oferecendo serviços de comunicação, soluções em comunicação para as empresas, mas quando eu chego numa empresa, normalmente o problema de comunicação não é de comunicação. Normalmente o problema é de coerência. Ou, às vezes, até de aceitação da verdade. E aí esse trabalho ele precisa ser feito com as pessoas. Não existe uma ferramenta, não existe uma tecnologia para isso. A única tecnologia que a gente tem é o nosso próprio corpo. E esse momento de dizer para a pessoa que ela precisa aceitar uma verdade, ele não pode ser feito sem jeito. Ele não pode ser feito de qualquer forma. Porque cada um de nós tem uma verdade. Cada um de nós sabe aonde o nosso calo aperta. E agora, eu gostaria de fazer com vocês uma vivência, para a gente sentir no nosso corpo exatamente o que acontece. Eu vou pedir para vocês agora, quem está de perna cruzada, para descruzar as pernas. Eu vou pedir para quem está de bolsa, se puder, colocar a bolsa um pouquinho do lado, ou atrás, ou no chão. E agora vocês vão pensar comigo naquela situação mais desafiadora de comunicação que você tem hoje. Aquela conversa que você já vem adiando. E adiando, e adiando. Talvez porque você tem algum receio, não queira ferir alguém. Talvez porque você não queira parecer uma pessoa difícil. E até pode ser que você não queira acessar aquilo naquele momento mesmo. Né? A gente sabe qual é o nosso momento. Então, agora eu vou pedir para vocês pensarem nos motivos reais, sejam honestos com vocês, de por que vocês estão adiando essa conversa. Agora, gente, vocês vão fazer uma inspiração e levar a atenção para o corpo de vocês. Vocês vão me acompanhar e vão subir o ombro
e tensionar. Vamos lá. Inspira e mantém o ombro aqui em cima. Tensiona. Mantém, mantém. Essa é uma das posições que a gente usa para se proteger. Existem outras. Mas essa é a clássica. É aquela que, às vezes, a gente passa um dia inteiro aqui, ó. Tem gente que passa semanas, tem gente que passa anos, tem gente que a postura até se molda para isso aqui. Leva atenção para o seu corpo agora e entende o que o seu corpo responde quando o seu ombro está aqui no alto. Se precisar fechar o olho para sentir, fecha o olho. Agora, vocês vão fazer uma inspiração, eu vou fazer antes, vocês podem me olhar. Vocês vão fazer uma inspiração e vão soltar o ar e os ombros. Vamos fazer 3 vezes. De novo. E mais uma última. Percebe a diferença? Vocês sentiram no corpo de vocês a diferença? Se vocês quiserem sentir uma diferença maior ainda, inspira e joga o ombro para trás. Que é a nossa tendência é jogar o ombro para frente, né? Então, joga o ombro um pouquinho para trás. Se isso for verdade, gente, a gente não tem uma crise de comunicação. A gente tem uma crise de coerência. A gente tem uma crise de aceitação do nosso corpo, da nossa verdade e de acesso a essa verdade que existe dentro da gente. Como estrategista de marcas, eu percebo e vejo diariamente que quando as marcas elas prometem alguma coisa e elas não cumprem, elas podem até crescer por um tempo, mas fatalmente elas quebram. É porque a incoerência ela é insustentável. E se a incoerência quebra marcas, por que seria diferente com a gente? Já tem muita gente quebrando. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela já reconhece a síndrome de burnout como uma epidemia global. Na verdade, é o nosso corpo respondendo. O nosso corpo, ele sempre sabe antes da gente admitir. E aí, gente, agora, eu gostaria de trazer para vocês uma técnica simples, básica, rápida, de 3 passos que eu criei para me curar, mas que eu uso no meu trabalho com os líderes das empresas. É tão simples que parece mentira, mas que funciona muito. Há uma diferença entre ruído e eco. Ruído é tudo aquilo que a gente fala, mas a gente não sustenta. São os personagens que a gente cria, o tá tudo bem que a gente diz e não tá tudo bem. O eco é tudo aquilo que a gente fala com intenção, com verdade, com o nosso corpo. É aquilo que vem realmente de dentro. Então, eu criei 3 passos muito simples que curaram o meu burnout na época, que são exatamente: encare o ruído, corte o excesso e opere com a verdade. Parece tão simples, mas isso é tão transformador. Eu já vi transformações em líderes de empresa tão substanciais, e é tão bonito de ver quando as pessoas se reencontram com elas, que eu gostaria que vocês fizessem um teste. Encare o ruído. Ruído, gente, é tudo isso que a gente fala sem perceber, ou fala pelos outros e não por nós mesmos. Para encarar o ruído, a gente só precisa do nosso corpo e de um pouco de silêncio. Meditação para quem é de meditação, observação para quem é de observação. A gente só precisa de conexão com o nosso próprio corpo. Corte os excessos. Aqui a gente nem precisa dizer o momento que a gente vive de excesso de estímulo, excesso de personagem, excesso de cobrança. Faz menos. Faz o que é mais importante para você. E opere com a verdade. Essa é a parte realmente mais difícil.
é muito difícil tirar a verdade da gente quando a gente está com tantas camadas à frente dos nossos olhos. Então, gente, simplifica a vida de vocês. Pare de procurar respostas fora, quando a gente tem a maior parte das nossas respostas dentro da gente. Especialmente as respostas de comunicação, de fluidez, de conexão com as outras pessoas. E usa a inteligência artificial para se beneficiar e ganhar tempo de vida, tempo com quem vocês gostam, tempo com vocês mesmos. E usa a inteligência natural de vocês para vocês serem verdadeiros e deixarem no mundo algo que é só de vocês. Porque isso ninguém pode fazer além de vocês mesmos.